está? Espero que você esteja bem, pronta para darmos início à nossa segunda aula de como peticionar na prática. Com muita satisfação e enorme alegria, nós vamos retomar a estruturação prática da petição inicial. Nós já vimos alguns dos requisitos indispensáveis à construção da peça inicial. Dentre eles, o endereçamento, a qualificação das partes, um tópico, possível tópico relacionado à gratuidade judiciária, um outro conectado à chamada prioridade de tramitação, em que hipótese, em que circunstâncias, aliadas às disposições do 1048. Na sequência, falamos sobre os fatos, a importância prática de uma narrativa exata dos fatos, os fundamentos jurídicos, aí eu comentava contigo, da importância de fazer uma tríade na sua fundamentação, tríade essa que se revela com a disposição da lei, a gente pode aqui anotar assim, base estruturante da fundamentação. Na base estruturante da fundamentação, você tem, de um lado, a lei, a doutrina, e a gente tem que tomar muito cuidado para checar a pertinência dessa doutrina, toda a sua relação. E além da lei, da doutrina, a referência à jurisprudência. Que, como eu comentava com você, tem que ser uma jurisprudência muito bem pesquisada, muito bem analisada, para se afinar e servir de verdadeira tese persuasiva. Depois que você endereça, depois que você qualifica, depois que você contempla os fatos, que você corrobora os fundamentos jurídicos, constrói a sua tese, é chegado o momento de formular os seus pedidos. Pedidos ou pretensões autorais. Esse é um momento muito importante. Convém inicialmente lembrar que o pedido vincula o juiz. O juiz está vinculado ao pedido a um princípio, a um preceito básico do nosso sistema processual, qual seja o princípio da congruência ou correlação. E diante dessa congruência, desta correlação, que vem disposta lá no artigo 141 do CPC, o juiz está mesmo vinculado ao pedido. O juiz está vinculado ao pedido sob pena de que nos deparemos com pedidos que se revelem com uma sentença extra, ultra ou citra petitas, altamente combatidas. Eu, particularmente, chamo de sentenças patológicas. Seria uma sentença extra, aquela em que o juiz reside tomar ou resolve tomar uma providência totalmente diversa da que foi pedida. Ultra, aquela que ultrapassa os limites do pedido. E a citra ou infra, aquela que, muito comum, o juiz acaba por decidir a menos do que a postulação que foi formulada naquela peça. Fato é que o pedido, ele é a etapa subsequente à fundamentação da sua peça. Uma dúvida muito recorrente que você me traz é: Sabrina, há necessidade de seguir uma ordem lógica, algum artigo da lei que me indique acerca da sequência na formulação desses pedidos? E a resposta é negativa. Não há, por lei, uma sequência ou ordem lógica para a formulação dos pedidos. Normalmente, eu recomendo aqui na nossa mentoria prática que você comece indicando ante o exposto, para dar uma ideia de fechamento. Aqui, a gente também vai somar a nossa estratégia prática a uma característica do pedido, que é a concludência. O nosso sistema processual impõe concludência ao pedido. O pedido deve ser concludente. A ausência dessa concludência poderá corroborar a própria inépcia da petição inicial. Se você consulta comigo, a gente vai pegar aqui o nosso laranjinha, a referência do 330 do CPC, quando se faz a menção expressa a indeferimento da petição inicial, e dentre as hipóteses de indeferimento está a inépcia, tudo que a gente não quer num curso como esse é se deparar com a petição inicial defeituosa, você vai perceber que dentre as hipóteses de inépcia, porque o 330 caput indica que a inicial será indeferida quando? Inciso 1º, ela for inepta.
Além da questão relacionada à inépcia da petição inicial, e quando, não é, estivermos diante da inépcia, perceba que o 330 faz questão de assinalar que a petição inicial será indeferida quando inepta e a inépcia vem contextualizada no parágrafo 1º. Parágrafo 1º, que indica no inciso 3º, olha só se não tem tudo que ver com o que a gente está estudando, que da narração dos fatos não decorra logicamente a conclusão. Ou seja, se o pedido não se revelar concludente, se ele não trouxer essa ideia de fechamento, será mesmo caso de se considerar a inicial inepta e diante da inépcia a inicial será indeferida. Ao indeferir a petição inicial, o juiz proferirá uma sentença terminativa. Sentença que culmina na flagrante, patente e malquista possibilidade de que o processo, vê só, ele seja extinto sem a respectiva resolução do mérito. Então, tem que ter atenção à dinâmica dessa inépcia e da concludência. Por isso é que é bacana você já trazer esse arremate, né? Diante do exposto ou ante o exposto, requer a total procedência dos pedidos formulados aí você indica a fim de que a partir daí você pode numerar, você pode trazer a sequência através de letras e indicar as respectivas estruturas que você tenha trabalhado ao longo da peça. Você começou com um pedido de gratuidade. Então, você já diz aqui que seja, na mesma ordem, concedida a gratuidade judiciária, vez que preenchidos os requisitos legais. Na sequência, você não pediu a prioridade de tramitação? Costure! Costure é a palavra de ordem. Que o processo tramite em prioridade. Que seja concedida a tutela antecipada a fim de se autorizar de imediato, exemplo, tá? A realização da cirurgia tal. Você precisa ir pontuando e desenhando cada um desses itens. Na sequência, se tem um pleito de danos materiais, se tem um pleito de danos morais, e eu tenho que falar contigo sobre isso. Em relação ao pleito de danos, tradicionalmente, especialmente os danos morais no Brasil, foram construídos sobre a ótica de se autorizar um pedido genérico sobre esses danos. Pedido genérico é aquele pedido determinável. Em situações excepcionais, a lei autoriza a formulação desse pedido. Genérico, determinável. Detalhe, autoriza-se um pedido genérico, determinável, mas apenas nos casos expressos em lei. Em relação às pretensões indenizatórias, como elas passaram a ocupar um espaço muito grande dentro do nosso sistema, o nosso CPC passa a sinalizar, dentro do contexto, né, desses pedidos e dessas estruturações, que para a ação indenizatória, a atribuição do valor deve ser devidamente quantificado. A soma de todos os danos será indispensável, fazendo minar aquela tese inicial inaugural de que este pedido poderia ser um pedido formulado genericamente em qualquer circunstância. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso quando eu chegar em valor da causa. Por hora, eu quero que você vá listando todos os pedidos. Dentre os pedidos, a gratuidade, a prioridade de tramitação, a concessão de uma tutela, que você pede sempre que ela seja ratificada por sentença, sem prejuízo, em meio a essa construção, de requerer a intimação do Ministério Público. Professora, quando é que será o caso de intimação do Ministério Público? O artigo 178 serve de base para nós. Ele vai indicar, exemplificadamente, as hipóteses de intervenção obrigatória do Ministério Público. Dentre essas hipóteses, eu chamo a tua atenção às causas relacionadas aos incapazes, toda demanda em que há interesse de incapaz,
revelará a intervenção do Ministério Público, seja o incapaz relativamente ou absolutamente incapaz. Imagine você que nós estejamos diante de conflitos coletivos pela posse da terra. Diante desses conflitos coletivos pela posse da terra, será o caso de pensarmos na intimação obrigatória do Ministério Público. Assim também naquelas hipóteses em que há interesse público ou social pungente. A intervenção do Ministério Público será obrigatória sob pena de nulidade. É muito importante que nos seus pedidos você faça referência a essa intimação. Acaso queira, eu particularmente o faço. Requer a intimação pessoal do Ministério Público, que nos termos do 178 tem um prazo de 30 dias para apresentar o seu parecer. 30 dias para apresentar o parecer, tendo sido intimado pessoalmente. Então, revelar-se a intimação como pessoal e, diante dessa intimação pessoal, 30 dias para o correspondente membro do Ministério Público apresentar o seu parecer elucidativo, que eu tenho que te lembrar, não vincula o juízo, não é, turma? Não há vinculação do juízo ao parecer chamado parecer ministerial. Dúvidas. Sabrina, você acha bacana abrir um tópico na peça para justificar essa intervenção? Eu, sinceramente, acho que é desnecessário. Se você contempla esse tópico nos pedidos, você já atende bem a finalidade dele. Então, em relação à intimação do Ministério Público, é altamente satisfatória a referência à intimação dele no corpo dos próprios pedidos. Lembre também que, além da intimação do Ministério Público, você vai fazer referência à condenação do réu, tanto no pagamento das custas, quanto no pagamento dos honorários advocatícios. Então, tanto no pagamento das custas, quanto no pagamento dos honorários advocatícios, que estão dispostos lá no artigo 85 do CPC. Artigo 85 do CPC, que veicula a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado da parte vencedora. Entre o mínimo, eu acho que vale a gente repassar, mínimo de 10%, e o valor máximo de 20%. Mínimo de 10%, máximo de 20%, sobre que base, professora? Mínimo de 10%, máximo de 10% sobre a condenação. Se não há condenação, proveito econômico. Se não há proveito econômico, valor da causa. É nessa ordem que a lei processual estabelece que se deve observar a fixação dos honorários, entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o respectivo valor da condenação, se não há condenação de proveito econômico, e assim, consequentemente, do respectivo valor da causa. Postas essas questões, né, feitas essas referências, você vai pedir, então, que o juiz se digne a fixar diante da sucumbência, que é certa, que o réu seja condenado a pagar as custas, que também este réu pague honorários advocatícios a você, sucumbenciais fixados pelo juiz. É importante também desenhar aqui que você precisa indicar meios de prova. Nós sabemos que já se tornou até um jargão popular que quem alega tem que provar. A prova é um instrumento de que se valerão as partes para buscar o convencimento judicial. A prova, ela tem uma importância que é substancial. Até porque as nossas alegações, elas precisam ser atestadas, as nossas alegações precisam ser devidamente comprovadas. E esta comprovação se dá exatamente através da prova. O 369 lembra e orienta-nos a compreender que as provas podem ser típicas e podem ser atípicas. Que as provas podem ser, além de típicas e atípicas, elas podem ser aquelas que estão estabelecidas no código ou quaisquer outras. Aí está a tipicidade, desde que idôneas, desde que moralmente legítimas. Nessa petição inicial de procedimento comum, que sabemos é o procedimento regra, é o procedimento utilizado na generalidade dos casos, a lei exige que indiquemos meios de prova. A lei, repito, exige que indiquemos meios de prova. Os meios de prova dos quais nós iremos nos valer devem estar devidamente especificados nessa petição inicial.
Mas é preciso lhe tranquilizar sobre a ausência de uma preclusão. O que é que eu quero dizer com a ausência de uma preclusão? Não é preclusiva a indicação desses meios de prova. Você não vai sofrer uma penalidade máxima grave acaso você não tenha, por exemplo, indicado a relação especificada das testemunhas. Não neste procedimento. Neste procedimento, não se opera uma preclusão imediata diante de uma situação como essa, tá? Você vai indicar meios de prova. Só não recomenda a utilização do bordão genérico. O que é o bordão genérico? Protesta provar a parte as suas alegações por todos os meios de prova em direito admitidos. É preciso que investamos na especialização desses meios de prova. Como é que seria? Atesta. Você tem a opção de usar protesta, atesta ou requer. Atesta, protesta ou requer provar o alegado por meio de prova documental, que inclusive a gente vai anexar a presente, não é? Até porque o artigo 320 assinala que a prova documental será produzida ainda na fase postulatória, especialmente na petição inicial. Se a gente consulta o 320 e na prática forense, é muito bacana que a gente já anexe todos os documentos que estejam em nosso poder. O CPC indica que a petição inicial, ela virá acompanhada ou será anexada a ela a relação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda. Então, você vai indicar que requer provar o alegado por meio de prova. Aí você segue documental, testemunhal, depoimento pessoal. E aqui eu tenho algo a lhes falar. Quando você fizer referência ao depoimento pessoal numa aula de prática, isso é muito importante. Convém atentar que esse depoimento pessoal que você vai requerer não é o depoimento pessoal do seu cliente. O depoimento pessoal que você vai requerer é o depoimento pessoal, exatamente, da parte contrária. Mas, Sabrina, por que eu vou requerer o depoimento pessoal da parte contrária? Eu te explico. Porque o 385 é honesto conosco. Ele é honesto o suficiente para te dizer, para me dizer, para nos dizer que o depoimento pessoal tem como objetivo a confissão. A finalidade precípua do depoimento pessoal é a obtenção da confissão. Uma parte, portanto, deve requerer o depoimento pessoal da outra. Se não, vejamos o que indica o 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Logo, na sua postulação, e assim também, se você estiver representando o réu em sede de contestação, que é compreendida como a peça de defesa por excelência, você vai requerer o depoimento pessoal da parte contrária. Então, recapitulando, requer provar o alegado por meio de prova documental, testemunhal, depoimento pessoal da parte contrária. Prova pericial. Aí você abre o leque e por todos os demais meios de prova em direito admitidos. Então, a gente vai lidar com um tópico completo em que eu perceba, corroboro a tipicidade e a atipicidade dos meios de prova. Inicialmente, você vai desenhar, ilustrar quais são os meios típicos de prova dos quais você irá se valer. É a prova documental, é a prova testemunhal, o depoimento pessoal da parte contrária, a prova pericial e todos os demais meios de prova em direito admitidos. Agora, a relação das testemunhas, quesitos a serem respondidos numa perícia, quem será e se haverá assistente técnico, esse momento
para a especialização da prova no procedimento comum, você vivenciará lá no saneamento processual, que é a fase da estabilidade da demanda, na chamada decisão saneadora, que pode se converter, se a causa for complexa, em audiência de saneamento, será o momento, neste caso, preclusivo para a relação das testemunhas, nomeação de assistente, quesitação de perícia e assim sucessivamente. Aqui, basta a indicação dos meios de prova. Você percebeu como é diferente de simplesmente lançar o bordão genérico? Depois que você trouxer, então, os meios de prova, abrir esse tópico, você vai seguir com um outro importante item, qual seja a manifestação do autor, acerca do interesse em comparecer à audiência de autocomposição. Para você compreender bem esse tópico, prefacialmente, devo te lembrar que o CPC de 2015 adotou como norma fundamentalíssima do seu sistema a norma do estímulo à autocomposição. Mais do que o estímulo à autocomposição, você encontra nas vigas estruturantes do CPC a referência de que todos, o Estado, o juiz, membros do Ministério Público, defensores públicos e advogados devem estimular a autocomposição. A autocomposição que pode se estruturar sobre a forma de conciliação ou sobre a forma de mediação, sendo, portanto, duas as estruturas que se relacionam à autocomposição, conciliação e mediação. Para fazer valer esse estímulo, hoje, o nosso procedimento comum, ele se inicia por meio da petição inicial, objeto do nosso estudo. Essa petição inicial será distribuída naquelas localidades onde há mais de um juiz com a mesma competência ou será levada ao correspondente registro, né? Então, essa petição inicial será levada à distribuição ou correspondente registro e, consequentemente, será objeto da admissibilidade pelo Estado juiz. O Estado juiz vai cuidar de conferir se aquela petição inicial efetivamente preenche os requisitos indispensáveis para a continuidade da demanda. Será, então, objeto de conferência, né, aquela petição inicial, e estando mesmo em ordem a petição inicial, preenchidos os requisitos, será o caso de recebê-la e se determinar ato contínuo a expedição do mandado de citação. Uma vez que a petição inicial tenha sido recebida e tenha se determinada a expedição do mandado de citação, pessoal, o réu será citado, integrará a demanda e, ao mesmo tempo, intimado. Então, será realizada a citação e ele será intimado da importância de se comparecer a uma audiência de autocomposição. Comparecer a uma audiência de autocomposição, que é de comparecimento obrigatório. Comparecer a uma audiência de autocomposição, que é de comparecimento obrigatório, e que só não se realizará em duas hipóteses. A audiência de autocomposição, ela só não se realizará se ambas as partes, vê só, ambas as partes, expressamente manifestarem o desinteresse em comparecer. Então, essa é uma casuística, ambas as partes manifestarem expresso desinteresse em comparecer. E essa manifestação pelo autor vem na petição inicial. Então, se o autor não tem interesse de comparecer, o momento de dizer que não tem interesse é na petição inicial. Há, inclusive, de se pontuar que o autor tem essa liberdade de dizer se sim tem interesse ou se não tem interesse. Por que eu estou sinalizando este ponto? Porque muitas vezes vocês me perguntam, Sabrina, há algum prejuízo? Acaso o réu diga que não quer comparecer? Prejuízo algum. Acaso o réu diga que não quer, não pode, há algum óbice no comparecimento? Não há de se falar em prejuízo, tendo em vista que ele é livre para manifestar sua vontade. Agora, o não dele sozinho não vai impedir a realização da audiência, porque o parágrafo 4º, e é lá no parágrafo 4º mesmo, parágrafo 4º do 334,
A lei vai assinalar que ambas as partes devem ter dito não à audiência. Na forma de desenho, o autor dirá não na petição inicial e o réu em petição escrita. O réu dirá não numa petição escrita que deve ser levada a protocolo com até 10 dias da data da audiência. Será levada a protocolo até 10 dias da data da audiência, essa petição em que ele vai dizer que realmente não tem interesse, e a partir dessas duas negativas, que são oferecidas em conjunto, é que se procederá ao respectivo cancelamento da audiência. Então, a partir daí é que se cancela a audiência. Se o autor silenciar na petição inicial, o entendimento prevalecente, então você tem que tomar muito cuidado com isso, é o da aceitação do autor, é o do ok do autor, porque o não deve ser expresso. Eu não concordo com essa tese doutrinária majoritária. Eu prefiro acreditar que este silêncio do autor merece um duplo cheque, ou seja, a inicial está lá, completa, mas o autor realmente não trouxe a referência acerca do interesse ou não interesse de comparecer. Na minha opinião, me filio à corrente que indica que este é um caso típico de emenda. Não falta um requisito? O 321 não é claro conosco ao dizer que se há na petição inicial algum defeito, alguma irregularidade que dificulte o andamento do processo, será mesmo o caso de se ordenar a emenda no prazo de 15 dias? Claro, se não for cumprida a ordem de emenda, será o caso de indeferimento. Mas é preciso realmente investigar se essa parte ela não está, né, diante de uma falha. Somos humanos. E se ela não poderia realmente estar diante de uma negativa após a emenda da petição inicial. Então, a gente vai lidar aí com a realização da citação, percebeu? A realização da citação para comparecimento à audiência de autocomposição e, consequentemente, a gente vai declarar. Sabrina, como é que eu faço? Pois é, ótima pergunta. Gente, é literalmente uma declaração. Declara o autor para os devidos fins que tem ou não tem interesse em comparecer à audiência. É literalmente uma declaração ou, se preferir, manifestação de vontade. Você vai trazer ali que o sujeito tem ou que ele não tem interesse em comparecer à audiência. E como eu comentei, não há nenhuma penalidade diante aí de uma negativa do sujeito. A negativa traz para nós, advogados, advogadas do autor, um sinal de alerta. É preciso checar a manifestação do réu. Essa petição escrita do réu, antes que eu me esqueça, ela será apresentada, né? Eu até já comentei, por escrito, com antecedência de até 10 dias da data da audiência. Então, até 10 dias da data da audiência, será o momento limite, 10 dias úteis, né, porque os prazos são contados em dias úteis, prazo limite para o correspondente oferecimento dessa petição, sem prejuízo, sem preclusão, da negativa, né, dessa manifestação com a correspondente negativa do interesse em comparecer. Se o réu deixa escoar esse prazo, também se impõe o comparecimento. Detalhe, para fecharmos este primeiro bloco com chave de ouro. Pergunta-se, Sabrina, qual a consequência imposta ao sujeito, seja ele autor, seja ele réu, que não compareça a essa audiência? Qualquer das partes que não comparecer a esta audiência, vê só, qualquer das partes que não comparecer a essa audiência, cometerá um ato atentatório à dignidade da justiça. Então, cometerá um ato atentatório à dignidade da justiça, será penalizado com a multa que não excederá 2% sobre o valor da causa. Então, a gente tem aí uma multa considerável e que será revertida aos cofres públicos. Se a competência daquele teu processo é da Justiça Estadual, a multa será revertida em proveito do Estado. Se a competência da tua causa é da Justiça Federal, aí esta multa será revertida para a União. Não paga, já imagina, né?
será inscrita como dívida ativa e sujeitar-se-á à execução fiscal, que é regida pela 6.830 de 80. Daqui a pouco a gente fala mais.